Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, já deixa um joinha que ajuda bastante na divulgação e bora pro caso de hoje. O Hotel Cecil foi construído em 1924 por três hoteleiros, William Banks Rayner, Charles Dixie e Robert Chops. O hotel custou US$ 1,5 milhão para ser concluído e ostentava um lindo saguão de mármore com vitrais, palmeiras em vasos e estátuas. O hotel tinha 14 andares e 700 quartos que os preços variavam muito dependendo da acomodação, e isso chamava muita atenção dos turistas. Os três hoteleiros investiram cerca de US$ 2,5 milhões na empresa, mas 5 anos depois, após sua inauguração, os Estados Unidos mergulharam numa grande depressão que gerou falência de inúmeras empresas, queda das ações e desempregos. Embora o hotel tenha florescido como um destino da moda dos anos 40, as décadas seguintes vieram declínio do hotel como a área próxima conhecida como Skid Row, que é uma das áreas mais pobres do mundo e que se tornou um dos lugares mais perigosos e violentos dos Estados Unidos. Isso porque pessoas que saíram da prisão ou de algum hospital psiquiátrico eram deixadas lá e que eram proibidas pela polícia de saírem daquela região. E cerca de 10 mil desabrigados vivem em raio de 6 quilômetros em torno do hotel. Lá é tudo liberado, venda e consumo de drogas, crime, violência e prostituição. Em meados de 1930, o hotel já estava em péssimas condições, então eles acharam melhor que era uma opção viável era diminuir o valor da tarifa diária do hotel. Então eles abaixaram a diária para $2 a $3 e isso começou a chamar novos tipos de hóspedes, o que começou a ser frequentado por moradores de ruas, usuários de drogas e local para prostituição. Então eles hospedavam todo tipo de pessoa com os piores passados obscuros de todos. Chegou até a hospedar serial killers e entre os mais famosos da época era o Richard Ramirez, que ele foi condenado, enfim, uma longa lista de mortes. E ele se hospedava no hotel. Os funcionários diziam que na época ele chegava sempre coberto de sangue, era praticamente todas as noites, e ele subia e ninguém falava nada. Simplesmente porque ali no Hotel Cecil tudo era permitido e tudo acontecia, então eles não relevavam, mas até que a polícia conseguiu prender ele. E além dos hóspedes no Cecil, o Cecil também tinha alguns inquilinos morando lá. Em 2007, o hotel foi vendido por US$ 20 milhões. Naquela época, Los Angeles já estava sendo cogitado como uma das maiores metrópoles dos Estados Unidos, então havia muito marketing em cima e as pessoas queriam investir nessa região. Então foi vendido o hotel, só que os novos proprietários eles não conseguiam tirar os inquilinos do hotel, né? Porque eles queriam fazer um hotel de luxo, então não poderia ter os inquilinos lá. Eles entraram com uma ação de despejo, só que não foi para frente e não foi concluída, porque a lei dizia que o hotel foi designado como residência. Então, só alguns quartos poderiam ser usados como hotel e os outros para residência. Os residentes lá pagavam em torno de $400 por mês. O Hotel Cecil ele foi palco de várias tragédias, isso porque havia muitos problemas, muitas brigas, assassinatos e suicídios dentro do hotel. Foram cerca de, acho que mais de 100 casos. Diziam os funcionários que eles ligavam para a polícia todos os dias, pelo menos 3 vezes, para denunciar algum problema ou pedir ajuda. E na maioria das vezes a polícia nem ia, porque já sabia que era no Cecil e tudo acontecia ali. Então lá as pessoas iam para pular das janelas. Por algum motivo as pessoas se suicidavam. Teve um caso de uma mulher pular era do 14º andar e ela caiu em cima de um senhor e os dois morreram na hora. Teve um caso também de que uma mulher foi enforcada e estuprada dentro do seu quarto, só que não sabem quem foi que fez isso. Houve também outras brigas de casal, de droga, de pessoas com faca, enfim, muitas coisas, fora os serial killers e assassinos que se hospedavam lá. Em determinado momento, as pessoas começaram a chamar o Cecil de Hotel da Morte, isso porque tudo de ruim acontecia lá. As avaliações da internet eram as piores possíveis, eles sempre diziam que era um hotel ruim, as acomodações eram péssimas, que eles não indicavam para ninguém, era perigoso.
E aí, a fim de mudar essa imagem do Cécio, os proprietários decidiram fazer um outro hotel dentro do Cécio, que chamava Stay on Main, que na verdade era no mesmo prédio, ele só tinha uma entrada diferente com um saguão diferente, e ele iria ocupar o quarto, o quinto e o sexto andar do Cécio. E os primeiros andares seriam para os inquilinos e os demais de cima que seria para o Hotel Cécio. Nesse novo hotel, Stay on Main, eles queriam fazer tudo diferente para tirar totalmente a imagem do Cécio dele. Então, eles usaram cores diferentes nos quartos, na recepção, usaram cores vibrantes e alegres. E os funcionários também usavam um uniforme diferente e o tratamento era totalmente diferente do Cécio. Era como se estivesse em um outro lugar, só que não. Mas só tinha um problema nesse plano. Infelizmente, os elevadores eles eram compartilhados pelo prédio inteiro, então os inquilinos, os hóspedes do Stay on Main e do Cécio, eles pegavam o mesmo elevador. Sabendo que o Cécio só tem pessoas estranhas, digamos assim, então você poderia pegar e dividir o elevador com qualquer pessoa, sendo uma pessoa ex-presidiária que saiu de um hospital psiquiátrico ou que tem envolvimento com droga ou ser um assassino, você podia pegar o elevador com qualquer um e você poderia ir para qualquer andar, não tinha um controle. Então todo mundo usava o mesmo elevador e você ia para onde você queria. Elisa Lam nasceu em Vancouver em 30 de abril de 1991. Ela estudava na Universidade da Colômbia Britânica em Vancouver. Seus pais eram chineses e ela tinha uma irmã mais nova. Elisa mantinha uma conta ativa no Tumblr. Lá ela escrevia como se sentia e postava fotos e imagens de coisas que ela se identificava e gostava. Elisa queria viajar e não se via trabalhando atrás de uma mesa o dia inteiro. Ela lidava com problemas de depressão e bipolaridade e tomava remédios para controlar. Como ela tinha muita vontade de conhecer o mundo, então ela decidiu fazer uma viagem para os Estados Unidos e ela foi parando em vários lugares da Califórnia e entre eles ela foi para Los Angeles e ela viu o Stay on Main e decidiu se instalar nele porque era uma acomodação boa e barata. Então ela chega lá dia 28 de janeiro de 2013 e ela se hospeda num quarto compartilhado com mais duas meninas. Mas aí essas meninas começaram a falar que ela tinha um comportamento muito estranho, que ela agia de forma diferente, que ela colocava bilhetes em suas camas dizendo vai embora ou sai daqui. E todos os hóspedes que queriam entrar no quarto, ela pedia para bater na porta e falar a senha para ter acesso ao quarto. Em determinado momento elas começaram a reclamar e elas reclamaram com a gerência e a gerência decidiu trocá-la de quarto para um quarto sozinho e ela foi colocada no quinto andar, no quarto 514. Mais tarde, depois que ela foi transferida de quarto, ela desceu no saguão, ela levantou a mão para cima e disse eu sou louca, mas Los Angeles também é, e depois ela voltou para o quarto. A Elisa tinha que ligar para os pais dela todos os dias informando que ela estava bem, aonde ela estava. Nesse dia ela não ligou, e aí passou-se o dia, no dia seguinte ela também não ligou e os pais começaram a ficar preocupados e acionaram a polícia. Passam-se alguns dias, então a polícia vai até o hotel, já que eles não conseguiram nenhum rastro da Elisa, eles vão até o hotel e eles pedem para inspecionar todos os quartos, então eles entram em todos os quartos para ver se não tem nenhum vestígio dela e eles chegam até o quarto da Elisa e ela também não está. E com a ajuda de cães farejadores, eles pegam uma peça de roupa da Elisa. Então ele começa a percorrer por todo o hotel, ele vai até uma janela e dessa janela tem aquelas saídas para a escada de emergência, que tem por fora dos prédios normalmente. Então o cheiro dela acabou ali. Eles deduziram que ela poderia ter subido para o telhado, né? Então eles vão até o telhado com os cachorros e eles começam a averiguar tudo e eles não acham nada. Voltam para o hotel. 19 dias depois do desaparecimento da Elisa, todos os hóspedes começam a reclamar da pressão da água. Eles dizem que a água está muito fraca, está saindo muito pouco e que ela estava com uma cor, um gosto e um cheiro estranho. Então, a gerência manda o pessoal da manutenção subir até o telhado e verificar o que estava acontecendo, né, para poder solucionar esse problema na caixa d'água. Afinal, haviam pessoas bebendo, escovando o dente e tomando banho com essa água. Então ele sobe na caixa d'água pela escada, porque ela era bem alta,
e ele tira a tampa, porque a caixa estava fechada, frisem bem nessa parte, ela estava fechada, e quando ele abre, ele vê o corpo da Elisa sem vida, boiando na água e sem roupa. Ela estava nua e suas roupas estavam no fundo da caixa d'água. Nesse momento, ele, sem muito o que pensar, ele já acionou a gerência, que chamou a polícia, e a polícia chegou e tirou, né, a Elisa da caixa d'água com a ajuda dos bombeiros e tudo mais, e ela foi encaminhada para o IML. A polícia já havia estado no telhado e nem por um momento eu acho que eles pensaram em procurar na caixa d'água, sendo que os cachorros levaram até lá. Mas enfim, eles chegaram num bom senso de agora vão ter que verificar as câmeras, e foi o que eles fizeram. Eles chegaram e eram coisas de 20 horas por dia, foram dias e dias de pesquisa e sem perder um detalhe, até que em um determinado momento eles veem a Elisa entrando no elevador. Esse vídeo é bem perturbador porque a gente não sabe exatamente o que está passando na cabeça da Elisa, o que está acontecendo, se tem alguém perseguindo ela, é muito estranho. Então várias constatações foram criadas em torno disso e eu vou colocar aqui para vocês olharem. A primeira, ela entra, ela aperta todos os botões e a porta não fecha. Olha a reação dela. Parece que ela está se escondendo de alguém ou fugindo de alguém. Olha os passos dela, meio sincronizados. E aí ela começa a gesticular, parece que ela tá falando com alguém. Nesse momento ela parece que tá falando com alguém ou tentando sentir alguém, não sei, a mão dela estranha, parece que tá em câmera lenta. E aí ela vai embora e a filmagem se segue. Esse vídeo é muito estranho porque ela age de uma maneira totalmente diferente e ninguém age dessa maneira normalmente, né? Então a pergunta que fica, será que ela estava sendo perseguida por alguém? Será que ela estava vendo fantasmas? Será que ela estava sob efeito de drogas? E ninguém conseguiu identificar naquela ocasião que estava acontecendo com ela. Essa foi a última aparição dela, depois disso ela sumiu, depois que ela foi encontrada na caixa d'água. O corpo da Elisa foi levado para a necrópsia e lá eles constataram que ela não sofreu nenhum abuso sexual, nenhuma agressão física e que ela morreu devido ao afogamento. Mas eles não queriam dar essa conclusão ainda, então eles esperaram alguns meses ainda para dar o laudo final da morte da Elisa. Enquanto o laudo do legista não saía e os policiais ainda não tinham uma confirmação do que tinha acontecido com a Elisa, os detetives da internet começaram a pesquisar e dar seus próprios relatos do que eles achavam sobre o caso. Então eles falaram coisas de todos os jeitos que você pode imaginar, que ela estava sendo perseguida por alguém, de que ela foi coagida a pular dentro da caixa d'água,
de que ela foi abusada, de que ela estava vendo espíritos, que ela foi possuída, que ela estava sob efeito de drogas. Disseram também que na câmera do elevador foi alterado, que eles notaram de que o número dos segundos que está passando embaixo não dá para ver, o que deveria ser uma coisa fácil de visualizar, então foi uma coisa feita de propósito pelo hotel. Eles disseram de que o filme do elevador também estava cortado, que eles conseguiram verificar na filmagem de que havia pulado alguns segundos, de que a filmagem estava em câmera lenta. Eles falaram que o hotel podia estar cobertando algum funcionário ou algum hóspede que tinha acontecido algum problema no hotel que tinha recaído sobre a Elisa. Porque a maior dúvida de tudo é como que a Elisa caiu na caixa d'água e a tampa da caixa d'água estava fechada. Não tinha a menor lógica, não tem como isso acontecer, ela pular sozinha e fechar a tampa ao mesmo tempo. Ou seja, teve alguém envolvido na morte da Elisa. Cerca de 4 meses, mais ou menos, depois de constatar a morte da Elisa, o laudo saiu finalmente. Eles disseram que a morte dela foi por afogamento por causa acidental, não foi suicídio. Isso porque eles falaram que no corpo da Elisa também não encontraram nenhum tipo de droga presente. A única coisa que eles acharam no corpo da Elisa foram os remédios que ela deveria estar tomando, que foi receitado pelo próprio psiquiatra dela. Então, era um remédio para bipolaridade e ela deveria estar tomando esse remédio continuamente. Porém, o que eles acharam estranho foi que a quantidade do remédio no corpo dela foi muito baixa comparado ao que ela deveria estar usando para poder controlar essa bipolaridade dela. A irmã de Elisa deu uma entrevista falando que a Elisa sofria de bipolaridade 1, que é a mais severa de todas, e que ela agia da maneira como ela agia no elevador na própria casa dela. Então, ela ouvia vozes, ela via vultos. Então, eram vozes falando coisas ruins para ela, não eram coisas boas, tipo, se mata, tipo, coisas assim. E ela ficava desesperada, ela chegava a se esconder embaixo da cama na casa dela, e ela se escondia, ela ficava exatamente como ela ficou no elevador, sempre que ela não usava os remédios adequadamente. Foi verificado depois que o elevador, que ela apertou todos os botões, um deles, que é o último botão embaixo, era um botão que acionava a porta para ela ficar aberta por cerca de 2 minutos. Então, independente de quantas vezes você apertava os botões para subir ou para descer, ele ia esperar 2 minutos. Então, essa é a explicação por que não fechou a porta. Então, não tinha ninguém segurando o botão lá de fora ou foi alguma coisa sobrenatural. Também foi constatado que ela já estava no 14º andar. Afinal, o elevador ia para todos os andares, que eu falei no começo. Então, qualquer um podia transitar no hotel. Então, eles verificaram e constataram isso devido ao botão que ela aciona estar apagando. Então, normalmente, quando você já está no local, você já está no andar, o botão não acende. E no elevador, aquele botão era de 14º andar, que era aonde ficava a porta para a entrada do telhado. E ela já no 14º andar, para ela chegar no telhado era muito mais fácil, era só continuar seguindo o corredor pelo lado esquerdo, que era onde ela tinha ido. Curiosamente ou estranhamente, a porta que dava acesso ao telhado, ela não era trancada, então qualquer pessoa podia ter acesso. Porém, a gerência disse que para você ter acesso, você deveria ter uma chave que desativava o alarme. Se você não tem essa chave, você entra e o alarme é acionado na gerência e eles sabem imediatamente que alguém entrou sem autorização. Agora a questão é, será mesmo que tocou esse alarme? Será que ele existe? Ou também ela poderia ter subido pela escada de emergência por fora do prédio, o que talvez não seja muito viável pelas condições que ela se encontrava, meio perdida e com medo. Eu acho que era um risco muito grande. Se ela tivesse subido por fora, talvez acho que de lá ela já tinha caído. Vocês lembram que lá no começo do vídeo eu falei para vocês lembrarem que o funcionário encontrou a caixa d'água com a porta fechada? Então, depois de algum tempo, ele deu um novo depoimento e ele disse que a porta da caixa d'água estava aberta. E como nesse novo relato ele disse que a porta estava aberta, então faria muito mais sentido a Elisa ter pulado lá, visto que ela não estava consumindo direito os seus remédios,
sendo que a irmã dela já havia dito que nessas fases que ela se encontrava, ela ficava perdida e queria se esconder. Então, eles acreditam que ela estava tendo um surto e estava achando que estava sendo perseguida por alguém, e ela decidiu se esconder na caixa d'água, achou que era seguro de alguma maneira, e ela pulou lá dentro. Visto que depois ela pulou, ela começou a tirar a roupa para tentar, talvez, boiar, né? E como a água da caixa d'água oscila muito, então muita gente está usando, ela enche e abaixa com muita frequência, então ela não conseguiu sair da caixa d'água e aí, infelizmente, ela acabou morrendo afogada. Algum tempo depois, os pais de Elisa entraram com um processo contra o Hotel Cecil, alegando que eles não dão a segurança necessária para os hóspedes, principalmente para sua filha, e que a entrada para o telhado é muito fácil e que nada comprova de que realmente existia um alarme que poderia acionar lá embaixo e dizer que está tendo alguém que não é permitido no telhado, e isso não aconteceu, simplesmente encontraram a Elisa morta lá. Mas infelizmente eles acabaram perdendo o caso. Em 1º de janeiro de 2017, o hotel foi vendido novamente por milhões e milhões de dólares, sendo que Los Angeles agora já é uma cidade totalmente diferente de como era antes, né? Muito mais valorizada. Então, os novos proprietários, eles têm a intenção de manter a parte residencial como está previsto em lei, que eles não podem alterar isso, e a outra parte eles querem fazer um hotel de luxo. Dizem que os novos proprietários também querem fazer do telhado uma área comum, uma área de lazer para todos os hóspedes, com piscina e bar. Então, o que a gente deseja é que o hotel tenha agora uma nova fama e que dê tudo certo. E que esse ar sombrio que ele teve por tantos anos consiga acabar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos casos mais famosos do Hotel Cecil. Ele tem um documentário no Netflix, dá pra você assistir lá, é muito legal. É uma minissérie, na verdade, são 4 episódios, mas vale a pena. Dá pra saber todos os detalhes lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já me deixa um joinha que ajuda bastante. Toda semana tem vídeo novo e a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!